Olá, precioso buscador ou preciosa buscadora. Eu sou Flávio Moreira, especialista em perguntas e analista comportamental. E no dia de hoje, nesse programa aqui especificamente, a gente vai experimentar algo novo no Busca e Conhecimento, tá? A gente vai falar hoje sobre como criar afirmações positivas. E em vez de fazer naquele formato de mensagem, como eu fiz muitos vídeos recentemente aqui no canal, hoje a gente vai fazer nesse formato como se fosse uma apresentação, uma aula, que eu vou falar um pouco sobre isso aqui, tá? Sobre como a gente pode criar as nossas próprias afirmações positivas. E eu vou falar sobre uma série de benefícios que tem em torno das afirmações positivas, que vai desmistificar algumas coisas sobre isso. Muita gente acha que é bobagem, muita gente acha que é uma bobeirinha de nada, mas isso aqui é um assunto bastante sério e eu tenho propriedade para falar sobre isso porque eu testei isso comigo durante anos e eu percebo o quanto fez a diferença praticar isso na minha vida. Então, eu quero compartilhar com vocês esse conhecimento e a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui nesse vídeo de hoje, que vai estar aqui nesse formato de aula, tá bom? Como eu falei para você, eu sou o Flávio Moreira, especialista em perguntas e analista comportamental, e a gente vai entrar nesse assunto aqui agora, tá? Primeira coisa que a gente precisa entender aqui sobre como criar as suas próprias afirmações positivas é quando eu fui começar a criar as minhas próprias afirmações positivas, né? Eu acho que como muita gente faz, eu fui buscar sobre esse assunto, mas eu não sabia muito bem por onde começar, assim, sobre no sentido de que afirmações positivas eu preciso para mim, né? Como é que isso funciona? Eu tenho que repetir certas frases prontas, que de repente numa pesquisa do Google, num vídeo no YouTube já me diz o que eu tenho que falar e o que fazer, mas como saber isso? Só que ao mesmo tempo, na mesma época que eu comecei a fazer isso aqui, para mim, eu já tinha dado alguns passos bastante importantes, inclusive eu já estava trabalhando, né, iniciando ali o meu trabalho com a questão de desenvolvimento de pessoas, e aí isso era um assunto que eu já tinha estudado um pouco, mas de uma outra forma. E aí eu falei, cara, bom, eu preciso me aprofundar um pouco nisso aqui para entender como isso funciona na dinâmica, mas eu preciso testar isso comigo primeiro. Eu preciso ver para mim como isso funcionaria na prática. E aí foi o que eu fui fazer, né? Eu fui buscar trabalhar um pouco disso. Então, o que acontece? A primeira coisa, como qualquer assunto, né? A gente precisa saber por que a gente quer fazer isso, né? E eu quero começar por aqui, dentro dessa criação. Por que você quer criar as suas próprias afirmações positivas, né? Para que você quer fazer isso? E aí, dentro disso aqui, né, a gente vai começar por aqui, depois a gente vem para cá, quais são os seus principais medos, criação, você vai entender por que a gente vai para cada uma dessas coisas. Mas vamos começar aqui, que é no porquê você quer isso. E aí, eu separei umas coisinhas aqui importantes para a gente falar, como por exemplo o seguinte, né? Dentro disso aqui, do porquê que você quer isso, é importante a gente entender, né? Quais são as situações que você está passando hoje? Quais são as suas principais dificuldades? O que você está passando nesse momento que te faz achar que afirmações positivas vão ser algo que vão te ajudar, vão te contribuir, né? A gente precisa entender, isso aqui vai começar a dar um desenho para a gente do o motivo pelo qual você vai criar as suas próprias afirmações positivas. Então, quais são as dificuldades que você está enfrentando hoje, né? Qual é a situação de vida? É uma situação pessoal, uma questão num relacionamento que você tem específico, seja no casamento, no namoro, na relação com o pai, com a mãe ou com os filhos, né? Qual é a situação? Uma situação profissional? Por que você acha? Qual é a situação que você está passando hoje, que é uma dificuldade, que te faz acreditar que as afirmações positivas podem te ajudar? Então você precisa entender qual é o problema que você está precisando resolver para isso. Então, tudo começa por aqui, tá bom? Além disso, você também precisa se responder e entender como que esse problema está te atrapalhando hoje. O que está te custando ter esse problema? Qual é a barreira, qual é a situação que isso está interferindo na sua vida hoje? Qual é a questão que está acontecendo? Então, como esse problema está te atrapalhando, que uma afirmação positiva, um conjunto de afirmações positivas podem te ajudar no dia a dia. Então, qual é a situação que está acontecendo na sua vida? Você vai precisar entender isso aqui,
o que está acontecendo? Você vai precisar responder essa pergunta. Eu, Flávio, não tenho definitivamente como responder isso aí para você. É uma coisa que só você pode se responder. Você também vai precisar entender como que as afirmações positivas vão te ajudar, tá? Frente ao problema, a situação que você está passando, como essas afirmações positivas vão te ajudar, tá? Qual é a diferença que elas vão fazer para sua vida, o que você acredita que elas vão fazer para sua vida? E com isso, claro, né, quais são os benefícios que adotar uma rotina com afirmações positivas, qual é a diferença que isso vai fazer na tua vida? O que você ganha com isso? Praticando, exercitando, fazendo as afirmações positivas, tá? Então essas são as primeiras coisas, é o primeiro passo, antes de qualquer coisa, antes de criar qualquer afirmação positiva na sua vida, você precisa se responder a essas perguntas, tá? Eu me lembro que quando eu comecei a fazer as afirmações positivas, comecei a criar as minhas, eu tive que pensar muito qual era a minha situação de vida que me levava a pensar em afirmações positivas para mim, quais eram as minhas principais dificuldades na vida naquele momento, porque tem isso também. Quais eram as minhas prioridades naquele momento que eu precisava ali atacar, eu precisava lidar para resolver, e as afirmações positivas elas seriam uma ferramenta. Elas não seriam a solução milagrosa, mas elas seriam a ferramenta, um meio, um recurso a ser utilizado para me ajudar naquele momento. Tá bom? Então, passado isso aqui, a gente vai aqui para a segunda coisa, que é, depois que eu me respondo isso, né, por que eu quero criar uma afirmação positiva para mim, você vai se responder também. Quais são os seus principais medos? Quais são os seus principais medos, tá? E por que medos? Por que eu estou falando com você sobre medos, tá? E aí a gente vai abrir isso aqui. O que acontece, tá? Você vai precisar entender porque o medo, ele é uma coisa que ele pode ou nos paralisar ou nos fazer fugir, tá? O medo, ele ou nos paralisa ou ele nos faz fugir, correr da situação. Ele pode provocar no ser humano esses dois tipos de reação. Óbvio que quando eu estou falando desse medo aqui, a gente está falando de afirmações positivas para trabalhar, desenvolver coisas na gente que não é algo que vai interferir naquele medo, que é o medo que a gente pode dizer assim, que é o medo que é uma questão de sobrevivência pra gente. Exemplo, tá? Porque o medo, ele não é uma emoção boa nem ruim. Como todas as emoções, assim como a raiva também, como o ódio, não existe emoção boa ou ruim. E toda emoção ela quer mostrar, sinalizar alguma coisa pra gente que a gente pode aprender. Aquele medo que nos coloca ali numa situação de, por exemplo, que vai nos trazer um senso de preservação. Por exemplo, você não vai botar o dedo no fogo, porque senão você vai se queimar, vai ter uma queimadura ali, que pode ter diferentes tipos de grau, e aquela queimadura vai prejudicar a tua saúde, pode te levar a um ferimento grave e talvez, dependendo da queimadura, da situação, até a morte. Então, não é desse medo que eu estou falando. Estou falando daquele medo que te paralisa ou faz com que você corra por uma questão e acaba prejudicando a tua vida num senso de ação, uma coisa que você precisaria agir, que te traria um progresso, uma evolução na vida. É sobre isso que eu estou falando. Perdão, só um minutinho que eu vou tossir aqui, só um minutinho que aqui não vai ter uma edição bem trabalhada nesse vídeo não, porque ele está fluindo como é, tá? Só um instantinho. Então eu estou falando para você sobre o medo que te paralisa ou faz fugir e que te atrapalha no progresso, na evolução. Então é sobre isso que a gente está falando. Então é essa questão. E aí eu quero mostrar uma coisa interessante aqui para você, tá? Existe um cara que talvez você já tenha ouvido falar, você já tenha pesquisado, já ouviu bastante aí de internet nos últimos anos, né? Foi até mais falado, né? Muito sobre ele, pelo menos eu, nas coisas que eu vi. Mas eu já conhecia ele há um bom tempo na minha vida. O Napoleão Hill. Não sei se você já ouviu falar sobre ele. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar uma coisa aqui para você sobre o Napoleão Hill. O
Napoleão Hill, ele foi um escritor, ele escreveu vários livros, tá? Obras como Quem Pensa Enriquece, né? Ele escreveu também A Lei do Triunfo, que é um grande livro, né? Uma grande bíblia aí também, do desenvolvimento pessoal. Napoleão Hill, ele é um cara bem antigo, tá? O nascimento dele foi em 1883, ele viveu até o ano de 1970, né? Ele é um americano, e o Napoleão trouxe uma grande contribuição. E o Napoleão Hill, ele falava uma coisa que todo ser humano ele tem 6 medos principais, tá? 6 medos principais que todo ser humano tem. E ele falava desses medos aqui. Quais são esses 6 medos principais elencados pelo Napoleão Hill? Era o medo da pobreza, o medo da velhice, o medo da crítica, o medo de perder o amor de alguém, o medo da doença e o medo da morte. Ele falava que todo ser humano tem esses 6 medos. E é impressionante que quando eu fui pesquisar cada vez mais sobre isso aqui, eu vi que os nossos medos realmente, mesmo que eles sejam submedos desses aqui, eles estão muito relacionados a essas coisas, tá bom? Eles estão muito relacionados a isso. As pessoas têm medo de não ter dinheiro suficiente para se sustentar e ficar pobre, tem medo de ficar desempregado e aí ficar pobre, né? De morar embaixo da ponte, né? Muitas pessoas adiam muitas coisas na vida delas que elas sabem que elas deveriam fazer, mas elas não fazem por medo de faltar dinheiro para elas. E aí, se faltar dinheiro, caramba, como é que eu faço? E aí, então a pessoa tem medo disso. Então é muito complicado, as pessoas têm um medo natural aí em função dessas coisas. Então, o que acontece? O medo da pobreza leva muita gente a deixar de tomar certas decisões e fazer certas coisas, de correr um risco calculado nas suas ações, né? Assim como o medo da velhice. Tem gente que tem medo de ficar velho, de ter uma aparência que não vai agradar os outros, ou de ter doenças porque vai ficar velho e vai ficar mais doente, né? E aí de ter rugas no rosto, né? De não conseguir mais se locomover, de lá para cá, de ter muitas dores, de estar mais perto da morte, que é outro medo que as pessoas têm. As pessoas têm medo da crítica, né? Do que as pessoas vão pensar de mim, o que as pessoas vão falar de mim, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, se eu não fizer. Então as pessoas têm muito medo disso. Você tem algum desses medos que eu falei até aqui? Você já pode ir pensando aí. Tem gente que tem medo de perder o amor de alguém, né? Perder o amor de um filho, do namorado, da namorada, do grande amor da sua vida, né? Esposa, do marido, namorado, esposa, noiva, dos filhos, dos pais. E aí, em função disso, por exemplo, tem muita gente que não vai para determinadas carreiras, quer seguir os passos que os pais contaram que é melhor fazer na vida, porque senão os pais não vão gostar e aí não vão deixar herança para aquela pessoa, ou não vão querer dar mais atenção. Enfim, tem muita coisa que a nossa mente cria e que as pessoas deixam de dar passos importantes na vida em função disso. Tem gente que tem medo de doença, de ficar doente. Tem muito medo disso. E aí se previne com uma série de coisas. Toda hora quer tomar remédio, toda hora quer ir ao médico. Sentir uma dorzinha mínima que seja, já está ali se medicando. Nem foi ao médico para saber se aquele era o remédio certo para tomar. A pessoa já está ali se medicando. Não, tem que ter um plano de saúde a todo e qualquer custo, porque senão, meu Deus, a qualquer momento a doença pode vir. Então a pessoa já fica ali desesperada. Ela não pode nem pensar em doença que já está ali tomando alguma ação. E também a pessoa que tem medo da morte, né? A pessoa, qualquer coisa, ela deixa de fazer algumas coisas na vida dela que não tem nenhuma evidência de que ela vai morrer, né? Não é nenhum risco, assim, nossa, enorme, que realmente pode prejudicar a vida dela. Mas como ela já tem aquele pezinho no medo da morte, ela já fica ali, né? Naquele senso de preservação. Você se identificou com algum desses medos? Você acha que você tem algum desses medos aqui que você tem mais, que você acredita que estão mais ali realçados na sua vida? Você se percebe isso? E aí, qual é a grande questão em relação às afirmações positivas? As afirmações positivas, elas vão ser criadas, muito provavelmente, em cima de algum desses medos aqui. Ou em cima de todos eles, ou de um deles, ou de 2 deles, ou 3 deles. A gente pode criar afirmações positivas em cima disso, porque são medos que estão ou nos paralisando,
ou nos fazendo fugir da resolução de algum problema porque a gente tem medo de uma dessas coisas aqui. Ou mesmo que não seja diretamente nessas coisas, podem ser subcoisas que estão dentro da pobreza, ou dentro da velhice, ou da crítica, ou do perder a atenção, o amor de alguém, da doença e da morte. Tá vendo a situação aqui, como é que funciona? Então, tem muito dessa questão. É isso aqui que você tem que ficar bastante atento, porque as afirmações positivas que você vai criar, elas vão estar muito em cima disso aqui. Provavelmente elas estarão, porque é justamente isso que leva aos problemas que você está passando, que a gente discutiu aqui na situação anterior. O que está te atrapalhando na vida? Está te fazendo paralisar ou fugir, né? E aí você vai criar afirmações que vão trabalhar em cima desses medos aqui. Essa é a primeira sacada que a gente está discutindo dentro disso aqui, tá bom? Então, basicamente é isso aqui, tá? Então, o que acontece? E depois que a gente identificou isso aqui, a gente já conhece o que nos atrapalha, por que a gente quer criar essas afirmações, o que está nos atrapalhando hoje na vida, né? Quais são os medos? Aí eu venho para a etapa de criação da afirmação positiva que eu vou criar, ou das afirmações. E aí vem a etapa de criação. Na etapa de criação acontece isso aqui, ó. Primeiramente, eu vou escolher quais são os principais medos que eu tenho. Baseado no que está me atrapalhando hoje na vida, quais são os principais medos que eu tenho? Então, em vez de pegar todos aqueles 6 medos ali, eu vou dar uma prioridade. Eu vou te aconselhar a fazer o que eu fiz para mim, tá? Eu peguei ali os 2 principais medos que eu tinha, tá? Coisas que estavam relacionadas a isso. Eu, na época, tinha uma questão muito relacionada à autoestima, tá? E eu peguei essa questão da autoestima. E uma outra questão que eu peguei foi autoestima. E qual foi a outra coisa? Foi autoestima e foi também prosperidade. Eu peguei esses 2 e eu dei uma prioridade para esses 2. Tá legal? Dei uma prioridade, eu criei afirmações em cima desses 2. Não peguei todos, não. Porque objetivos de vida, problemas, a gente deve escolher por prioridade. A gente precisa elencar quais são as prioridades, porque senão aparece um monte de coisa e a gente não vai resolver tudo de uma vez. Então a gente precisa elencar aquilo que é prioridade resolver. Então, no máximo, procura coletar aquelas 2 primeiras no máximo. Se puder ser uma, melhor ainda, mas 2 até vai, tá? Elenca ali pelo menos até as 2 primeiras. Então você escolhe, vem a etapa de escolher quais são os 2 medos que você vai dar prioridade. E aí você vai começar a criar uma afirmação ou afirmações que contradigam esse medo. O que é contradizer esse medo? Por exemplo, se eu tenho medo de ficar pobre, eu tenho que criar uma afirmação positiva que diga o contrário de ficar pobre. Então, essa afirmação pode ser, né, uma coisa que me diga que eu já sou uma pessoa rica, que eu já sou uma pessoa próspera. Eu sou. Quantas e quantas, né? Eu já trouxe nessa fase recente aqui do canal vídeos trazendo orações, afirmações positivas que reforçam o eu sou. O nosso eu sou. Eu sou. Nada é mais poderoso que isso. Eu sou. Eu já afirmo que eu sou. Eu não vou ainda ser. Quando eu for. Não, eu sou. Porque essa é a verdade. Nós já somos amor, nós já temos tudo o que nós precisamos, então eu sou. Então, você vai contradizer esse medo. Eu tô pobre, eu tô sem dinheiro. Não, eu sou, eu tenho. Ou então, eu desenvolvo todos os dias a minha prosperidade. Eu faço uma forte declaração que afirma que eu já estou desenvolvendo isso. Que eu sou ou que eu já estou desenvolvendo isso. Tá? Flávio, mas eu não sou ainda, eu me sinto me enganando, não sinto verdade nisso. E aí, qual é a sacada, tá? Só um instante. A sacada é que
quando eu digo, eu posso até no início não estar sentindo muita firmeza naquilo. Mas quando eu digo e eu repito aquilo constantemente, eu estou treinando o meu cérebro, a minha mente, porque ela está me dando, ela passou ao longo da minha vida me colocando uma programação, me colocando muitas vezes para baixo. Porque a gente não é muito ensinado a trabalhar a gestão das nossas emoções. A gente não foi trabalhado nisso ao longo da vida. Então eu preciso me trabalhar nas minhas emoções, gerenciar as minhas emoções. E as sugestões que eu aceito são muitas vezes as sugestões vindas de fora, o que os outros dizem pra mim. Ou então eu dizendo pra mim, eu dou geralmente, tá? Geralmente, tem pessoas que funcionam num padrão diferente, mas isso é uma minoria das pessoas ainda. Mas a maioria das pessoas, elas trabalham muito numa coisa de se dizer coisas negativas para si mesmas. Pensamentos negativos. E aí você vai colocar afirmações que contradigam isso, que trabalhem numa coisa mais positiva. Então é isso que você vai fazer aqui. E quando você estiver criando isso precisa ser lógico para você, precisa ser uma frase que faça sentido. Por mais que eu disse aqui sobre a questão de você, você vai treinar a sua mente a colocar aquilo de forma positiva até ela acreditar, tudo bem, mas ela precisa ter uma certa lógica, não pode também ser um negócio que te deixe muito num mundo sonhador. Precisa fazer um certo sentido para você. Então você vai criar uma frase que traga esse sentido para você. E você vai formular isso de forma positiva. Evite colocar o não nas frases de afirmação positiva, tá? Tipo assim, eu falei sobre o medo de ser pobre. E aí digamos que você criasse uma afirmação assim: eu não sou pobre, eu não sou pobre, eu não sou pobre. Isso não vai funcionar. E isso não vai funcionar porque você está colocando o não sou pobre. E aí você já mencionou o pobre dentro da afirmação. E o teu cérebro não identifica direito aquele não. Então ele vai pegar aquela palavra do pobre, 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 pobre. Então é como se você estivesse afirmando para você e fazendo a sua mente entender o mesmo padrão antigo que você nem deixou de ter, você ainda tem. De que, eu tô pobre, eu tô sem dinheiro, então ele tá reafirmando aquilo. Então não bota eu não sou pobre, eu não tenho forças para melhorar essa situação e tal. Quer dizer, eu não sou pobre, eu não sou uma pessoa com baixa autoestima, não, nada disso. Coloque uma afirmação verdadeiramente positiva. Eu sou próspero, eu sou amor, eu sou luz, né? Eu tenho tudo que eu preciso para resolver essa situação. Evita falar para resolver esse problema, resolver essa situação, porque problema também reforça uma coisa que a tua mente vai linkar a algo negativo. Então, resolver a situação. Então, eu sou um solucionador. Então, cria coisas que estejam que sejam formuladas de maneira positiva. Tá legal? E a gente vem para a fase de rotina. Por quê? Porque toda afirmação positiva, ela precisa ser modulada, precisa ser criada dentro de um cenário que envolva uma rotina. Quando eu comecei as afirmações positivas na minha vida, foi uma fase onde eu já tinha iniciado uma rotina matinal que eu mantenho até hoje. Ela já passou por diversas mudanças ao longo desse tempo, tá? Mas ela é uma rotina que acontece, tá? Eu posso até, se você quiser, criar e fazer depois um vídeo. Deixa até um comentário aqui se você acha que faz sentido eu fazer um vídeo sobre isso, contando sobre como é a minha rotina matinal, como ela já foi a rotina que eu fiz. E pode ser uma rotina matinal para iniciantes. Eu posso fazer um vídeo sobre isso, falar sobre isso, e aí de repente vai fazer sentido para você, e aí eu posso fazer. E aí o que eu fiz? Quando eu criei as minhas afirmações positivas, eu trouxe isso para cá. Tá legal? Eu trouxe isso para cá, tá? E foi bem legal, né, criar isso aqui. Eu posso até, inclusive, também falar, né, sobre os 6 medos que eu falei para você. O Napoleão Hill, ele tem um livro lá da Lei do Triunfo, que eu posso até deixar um link na descrição
para você. Vou deixar um link sim na descrição para que você possa ir lá. Se fizer sentido para você, você pode adquirir esse livro. Bom, as afirmações eu incorporei as afirmações positivas para dentro da minha rotina matinal. Mas especificando o que aconteceu na rotina de afirmações foi isso aqui, ó. Você precisa dizer e identificar para você mesmo quando você vai se dizer essas afirmações. Em que momento do teu dia você vai se dizer essas afirmações? Isso é de suma importância. Não deixar vago, só criar as afirmações e deixar o Léo, porque você pode correr o risco de esquecer. Você pode correr o risco de não lembrar. E aí você coloca aqui quando você vai se dizer essas afirmações positivas. Se vai ser na manhã, assim que você acorda, que foi como eu fiz na minha rotina, eu coloquei logo ao acordar. Acordava, começava a rotina matinal e dentro da rotina matinal tinha as afirmações positivas. Então, você pode se dizer isso ao acordar. Você pode também colocar a qualquer hora do seu dia, assim que você sentir necessidade de dizer, a qualquer hora do seu dia, tá? Você pode fazer antes de dormir, à noite, antes de dormir, se dizer isso também. É legal até porque à noite você até é uma forma de você preparar o seu subconsciente para aquela fase do sono em que a tua mente vai estar ali receptiva, né? Para trabalhar questões ali naquele momento do sono. Você dorme, o corpo dorme, mas tua mente continua ali, né? E aí naquele momento você já está preparando a tua mente para trazer o que você afirma enquanto está acordado, para ela desenvolver aquilo durante o momento que o corpo está dormindo. E aí você vai preparando a sua mente, treinando a sua mente para você ser mais aquilo do que você afirma antes de dormir. Então essa é uma sacada bem legal. Assim como de manhã, tua mente está fresca, você acabou de acordar, não tem as preocupações ainda do longo do dia. E aí você faz aquela higiene mental e já começa o dia lá no alto, vibrando lá no alto, trazendo afirmações que reafirmam coisas positivas sobre você mesmo. E aí você começa a levar o dia numa outra vibe, uma outra frequência, mais elevada. Por mais que tenham problemas e vão ter problemas ao longo do teu dia, mas você já vai encarar e ver por um ângulo diferente. Por quê? Porque você já se preparou mentalmente durante a manhã. Então você vai numa outra vibe, tá legal? Ou você pode dizer tanto pela manhã ao acordar, ou à noite. Aí, né? Aliás, você pode fazer tanto ao acordar, e também à noite. Você faz nos dois períodos do dia. Acordou e ao dormir. Excelente. Muito legal. Então você vai ver qual é a situação que melhor funciona para você, porque não tem regra. Sempre gosto de frisar bem isso, né? Eu faço perguntas simples para as pessoas, e aí tá a sacada do que eu faço. Eu acho que não tem resposta pronta e fórmula para ninguém, para nada. Acho que você tem suas próprias respostas. Nada que funciona para mim vai exatamente funcionar para você. Aqui, quando eu trago os meus exemplos, é só para que você possa, de repente, ter os seus próprios insights e achar as suas próprias respostas. Eu acredito mais nas perguntas que a gente se faz do que em dar resposta pronta para as pessoas. Então, tem algo que melhor funciona para você. Esse é o meu lema, isso é o que eu acredito e esses são os meus princípios, tá legal? E aí, cara, fundamental para a rotina é o comprometimento. Comprometimento é fundamental. O compromisso que você tem consigo mesmo. E a repetição está dentro desse compromisso. A afirmação positiva é você se repetir aquilo sempre. 2 ou 3 vezes aquela mesma frase enquanto você estiver dizendo, né? Você afirmar de forma positiva, mais importante do que falar, é sentir. Procura sentir, ao dizer aquilo, procura sentir verdadeiramente aquilo. Como você sente? Faça isso. Repita, sinta. Tá legal? E aí, a evolução. Isso aqui é de extrema importância. Pelo seguinte, tá? Evolução aqui, quando eu estou falando isso, eu estou falando nessas 3 coisinhas aqui. A começar pela verificação. Gente, tudo o que nós fazemos na vida, a gente precisa verificar se está funcionando. Senão a gente já só está fazendo a coisa em automático e não está avaliando se aquilo está ou se não está funcionando. E aí aqui eu separei algumas coisas, porque o que está dentro dessa verificação?
Eu acho importante, foi muito uma coisa que eu me fiz, não só em relação à afirmação positiva, mas eu na época vi até como um conjunto geral da minha rotina matinal, né? Eu fui fazendo certas avaliações. Depois de 30 dias fazendo, eu sugiro isso, tá? De 30 dias, mas isso vai ser muito com você, é uma métrica. Depois de 30 dias fazendo, o que mudou na minha vida? Né? Depois de 30 dias fazendo, o que mudou na minha vida? Como é que eu estou me sentindo depois de 30 dias fazendo essa rotina com afirmações positivas? São coisas que você vai avaliar. Está funcionando para você com o que você criou de afirmações, com a situação? O que está acontecendo na tua vida a partir disso? Mesma coisa você vai fazer em relação aos seus pensamentos. Meus pensamentos estão diferentes? Eu estou me sentindo mais policiado nos meus pensamentos, no diálogo interno, no que eu estou dizendo em pensamento para mim mesmo, no que eu estou pensando sobre as pessoas, sobre as questões, os desafios que eu estou passando. Como é que estão meus pensamentos em relação a isso? Então você vai avaliar essa questão também. Assim como você pode também trazer, e daqui a 60 dias, como é que você vai estar em relação a todas essas coisas aqui? E daqui a 90 dias, como é que você vai estar em relação a todas as coisas? E daqui a 6 meses, como você vai estar? Então você vai fazer essa verificação. Como está tudo isso aí para você? É isso que você vai fazer. Vai se verificar nesses pontos também. De suma importância ver como está funcionando, como está andando isso para você. Verificar. Tá? Por que você vai verificar? Você vai verificar para ver se está funcionando. Porque se não estiver funcionando, você vai fazer uma coisa que vai precisar criar uma nova afirmação, né? Talvez precise, que é... Aqui está perguntando que caso não esteja funcionando, né? Está funcionando? Será que vai precisar de uma nova afirmação? Se precisar, eu posso lapidar melhor essa afirmação que eu criei? Será que tem algo que eu possa me dizer para mim mesmo dentro da afirmação que esteja formulado de uma forma ainda mais positiva, ainda mais convincente para mim mesmo? Como é que eu vou desenvolver isso? Tá? Então, isso é de suma importância. Quais seriam as palavras que eu poderia utilizar para formular isso também? Tá? Essas coisas aqui. Quais seriam as palavras que eu poderia formular de uma maneira melhor para trazer nessas afirmações positivas? Então, vou encontrar as melhores palavras, eu vou ver que tipo de pensamento funciona melhor para mim. Tá bom? Caso seja necessário. Eu estou fazendo um novo plano de ação, caso não tenha funcionado legal aquelas afirmações que eu criei, ou algumas delas, aí eu vou trabalhar em cima de uma outra. Tá legal? E você vai verificar também quais foram os resultados tangíveis e intangíveis que você colheu ao longo desses períodos aqui, ou de 30 dias, ou de 60 dias, ou de 90, ou de 6 meses. Você vai fazer uma verificação aí. O que teve de tangível que eu colhi em termos de resultado? Tá? O que é resultado tangível? Aquilo que eu consigo facilmente tocar, que eu consigo facilmente ver de uma forma bastante evidente, né? Por exemplo, se aquelas afirmações positivas contribuíram, por exemplo, para que eu conseguisse um emprego que mesmo que não tenha sido um emprego exatamente como eu queria, mas um novo emprego, né? Eu ter feito afirmações que me ajudassem em cima disso, se eu conseguir, poxa, caramba, então isso me mostra um resultado tangível. Se eu conseguir, por exemplo, vou dar um exemplo bem esdrúxulo aqui, um exemplo assim de uma coisa assim, digamos assim, que é mais material, mais básica, né? Digamos que você quisesse muito comprar um apartamento, e aí você trabalhou afirmações positivas, e depois de, sei lá, 1 ano, você alcançou essa conquista e conseguiu. Não importa se você fez financiado, através de algum tipo de investimento, ou se você comprou à vista, mas o ato de você ter feito mostrou ali, pô, o apartamento é concreto, eu toco as paredes, a porta do apartamento, eu estou morando nele. Isso é bastante tangível. Ou pode ter sido a compra de um outro bem material, como um carro, uma moto, ou sei lá, um computador novo, uma TV nova, né? Isso são coisas tangíveis, né? Uma coisa intangível que a gente pode falar aqui é, por exemplo, nossa, eu estou me sentindo, depois das afirmações que eu criei, menos ansioso.
porque a afirmação que eu criei para mim era: eu queria me tornar uma pessoa menos ansiosa, então eu fiz uma afirmação: eu sou uma pessoa serena, eu sou uma pessoa calma, eu sou uma pessoa tranquila, ou eu desenvolvo dia após dia a tranquilidade em minha vida, a serenidade em minha vida. Então, depois de trabalhar isso durante 2, 3 meses, eu realmente estou me sentindo uma pessoa mais serena, mais tranquila. Nossa, eu tô longe da ansiedade, eu tô bem menos ansioso, eu não tô totalmente menos ansioso, mas eu tô bem menos. Veja que eu não toco a ansiedade, né? Eu não consigo tocar essa emoção. Não dá para eu tocar um sentimento, isso é intangível. Então por isso, mas eu vejo isso como resultado porque é algo que eu sinto. Eu sinto dentro de mim. Eu percebo que isso está se reverberando, né? Tá repercutindo como uma lei de correspondência até nos meus atos, nos meus comportamentos diários, na minha relação com as pessoas, né? Com o outro. Então eu tô melhor. É intangível isso, eu não consigo tocar isso. Então é nesse sentido que também é um resultado. Só que as pessoas acham que resultado é só tudo que eu posso tocar, né? Tudo que eu posso tocar, o que eu posso ver, né? Essas coisas eu vejo, mas eu vejo de uma outra forma, eu vejo sentindo, né? Eu vejo de uma outra forma, é intuitivo, né? Então é um outro tipo de resultado que muitas vezes a sociedade não valoriza, né? Mas é justamente isso aqui que traz uma baita diferença, inclusive para se ter conquistas das coisas materiais. Isso vem até, na minha opinião, antes das coisas materiais, né? Porque as coisas materiais só vão vir se você estiver bem com você mesmo e se conhecer mais sobre você mesmo, que inclusive provavelmente vai ser o tema do vídeo seguinte aqui, da experiência seguinte de aprendizado que a gente vai fazer aqui. Tá legal? Então, basicamente é isso. Essa ideia das afirmações positivas, eu não sei se você sabia disso, mas eu acho legal trazer essa curiosidade aqui. Ela foi trazida por um psiquiatra antigo chamado Émile Coué. Ele foi um francês. Deixa eu ver se eu consigo mostrar alguma coisa do Émile Coué aqui para você. Émile Coué. Acho que consigo mostrar algo para você. Émile Coué foi esse francês aqui, tá? Ele era um psicólogo. Eu falei psiquiatra. Ele era um psicólogo e farmacêutico, tá? E ele nasceu em 1857 e morreu ali na década de 20 do século passado, e ele desenvolveu uma teoria chamada autossugestão. E a autossugestão do Émile Coué, ele tinha justamente, né, uma ideia de fazer com que as pessoas se dessem as suas próprias sugestões, tá? Porque se dar as próprias sugestões é extremamente poderoso. Porque, como eu falei em algum momento aqui do vídeo, mais atrás, se você voltar alguns minutos aí depois, você vai ver, que eu falei sobre a gente está muito suscetível às influências que vêm de fora, a sugestão que vem de fora, a opinião do outro, o que a mídia nos passa, a notícia que a gente lê, a conversa que a gente tem com o pai, com a mãe, com os amigos, com algum colega de trabalho e tal. E a gente exercita pouco a nossa capacidade de sugerir a nós mesmos as nossas próprias ideias. O que a gente pode se dizer assim mesmo. Só um minutinho. Perdão. As ideias que a gente pode dizer para si mesmo. Isso é muito poderoso. As ideias que eu digo para mim. Então, Émile Coué falava já justamente sobre isso. As ideias que eu digo para mim, as afirmações positivas que eu digo para mim mesmo. Treinar isso de forma positiva para que eu... Não é o que muito se... que até é uma coisa que me irrita um pouco, que muita gente fala, positividade tóxica. Cara, vai estudar. Não existe positividade tóxica. Positividade tóxica não existe. Positividade tóxica é um nome que deram para quando a pessoa quer ficar iludida. Isso é uma outra coisa. Ilusão é uma coisa e positividade é outra. A pessoa iludida vai viver no mundo da fantasia, das mil maravilhas, que não quer enxergar as coisas. Inclusive, outro dia eu vi uma pessoa falando sobre isso, que a gente precisa entrar em harmonia com as situações, né? Que é o contrário do negar os acontecimentos, mas entrar em harmonia dependendo de cada situação que está acontecendo. Então, assim, é mais isso, não é positividade tóxica. É só você estudar o Émile Coué,
estudar o Napoleão Hill, que você vai ver que isso não é uma bobagemzinha, isso é ciência do comportamento. E você vai ver que são coisas completamente diferentes que fazem, né, trazem muitos ganhos para a nossa vida se forem bem utilizadas, se forem bem formuladas. Eu te dei uma aula aqui sobre como a gente pode fazer isso aqui de uma forma bastante positiva, com bastante ganhos nas nossas vidas, se feito da forma correta. Aqui no canal tem várias afirmações positivas que eu já tive a oportunidade de fazer alguns vídeos. Talvez eu traga mais vídeos sobre esses futuramente, mas aqui no canal já tem alguns vídeos de afirmações positivas que você pode verificar também. Então é só você ver, tá? Que tem afirmações para diferentes coisas aqui. E é bacana de trabalhar isso, de treinar isso. É bem legal. E aqui no canal já tem. Tá legal? Então, assim, deixa eu só beber uma água aqui que tá brabo. Falei bastante nesse vídeo. Eu sempre ando com uma garrafa de água do lado. Muito importante. A gente precisa se hidratar. Isso é algo muito importante para nossa saúde. Inclusive, falando de hidratação, né? Tem uma garrafinha que eu acho muito bacana, eu acho muito legal essa garrafa, que é uma garrafa que é a Crystal Water Bottle, que é uma garrafa que vem com um cristal dentro. E os cristais, para quem não sabe, tem uma série de situações em torno dos cristais. Eles nos ajudam a evoluir por uma questão deles terem uma função de condensarem, reterem energia para depois propagar essa energia. Então tem toda uma ciência em torno dos cristais que nos ajudam a evoluir. E essa garrafa, a garrafa de cristal natural, ela tem um difusor com cristal ali dentro, onde você pode colocar a água e o cristal vai estar imerso ali na água. E é uma maneira de você se hidratar e ter todos os benefícios ali que os cristais podem trazer. Você pode escolher o cristal à sua maneira. Eu vou deixar um link aqui também na descrição, caso faça sentido para você. Só se fizer sentido, tá? Para você adquirir essa garrafa, que é bem legal. E é uma maneira de você estar sempre se hidratando, como eu estou fazendo nesse momento. E que eu não deixo de ter a minha garrafa aqui do lado, quando eu estou bebendo água também. Tá certo? Então, afirmações positivas era algo que eu queria trazer muito para você nesse vídeo. E se fez sentido para você, tá aqui comigo para a gente conversar sobre isso, sobre essa experiência de aprendizado. A gente pode continuar com muito mais aprendizado, você pode continuar comigo aprendendo muito mais, inclusive no meu primeiro clube de assinaturas, que é o clube de assinaturas chamado Perfeita Harmonia, que a gente se reúne em dupla ou em trio, e você pode escolher ali, né, um projeto de 2 a 4 projetos de vida, para que dentro desse grupo ou desse trio que você vai fazer parte, você fica comigo ali, com essas pessoas, num grande grupo de apoio. Você escolhe os seus 2 ou 3 ou 4 projetos de vida e durante 6 ou 12 meses a gente vai estar junto nesse grupo de apoio e eu vou ajudar você e os outros membros a chegarem mais próximos ou a realizar de fato esse projeto de vida, essa prioridade da tua vida, que pode ser uma prioridade tangível ou intangível, e eu vou te ajudar a canalizar as suas emoções para trazer isso à tona, sempre vivendo com bastante presença em cada pequeno degrau que você sobe até o teu objetivo essencial. Então, se fizer sentido para você, também vai ser mais uma coisa que eu vou deixar link aqui para você também entrar e fazer parte desse grande grupo de buscadores do conhecimento interior que também chega onde eles querem. Tá legal? Gratidão por dar atenção a mais esse momento de aprendizado aqui junto comigo e eu volto num próximo vídeo, numa próxima experiência de aprendizado, e esse é um formato novo que eu estou testando. Me diz aqui também nos comentários se fez sentido para você e se você gostaria que tivessem mais vídeos nesse formato aqui, tá bom? Um grande abraço e até a próxima!